social e a igreja. Esse tema te cativa? Te chama atenção? Vamos tentar descobrir como a Bíblia trabalha essas coisas. A minha introdução dessa aula vai ser com base no boletim, que está no boletim. Tá? Se você quiser acompanhar essas informações, eu vou fazer algumas perguntas e vou trocando ideias com vocês. Fiquem abertos para fazer perguntas, comentários, tá? Espero, tá, Gideon? Espero que eu termine o meu conteúdo hoje. Dificilmente eu consigo, né? Mas espero que eu consiga. Qual é o ministério da igreja em relação ao mundo, em relação à sociedade? Será que é exigido da igreja que ela assuma uma responsabilidade institucional, oficial, de ajuda a pessoas carentes, necessidades físicas, psicológicas das pessoas na nossa comunidade? Por exemplo, será que é nosso papel dar banho, dar roupas, dar abrigo para mendigos? Será que é nosso papel alimentá-los? Nós temos a responsabilidade, por exemplo, de doar cestas básicas para pessoas que têm carência aqui no nosso bairro? Se alguém da nossa rua não tem condições para uma cirurgia ou para comprar uma medicação, a igreja tem a obrigação, mesmo essa pessoa não sendo crente, de ir lá e ajudá-la a comprar? Perguntas que quero que você pense nas respostas, tá? Todas essas questões lançam luz à dinâmica que há entre justiça social e a igreja, o papel da igreja. No início do século XX, um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez, ele cunhou na América Latina uma ideologia chamada Teologia da Libertação. Alguém já ouviu falar disso? Teologia da Libertação, dá a ideia de que é de expulsar demônio das pessoas, né? Mas não é isso. A Teologia da Libertação, em resumo, ela defende o seguinte: olha, o Gutierrez e outros teólogos, principalmente católicos, eles defendem que o Evangelho essencialmente é destinado aos pobres, aos necessitados, aos menos providos de recursos, que são oprimidos pelo capitalismo e oprimidos pela burguesia. Um discurso que a gente tem ouvido muito por aí, né? Mas surgiu lá no início do século XX como forma de teologia. E então eles propõem que a salvação de uma pessoa não está em ela receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas a salvação de uma pessoa está no fato de nós tirarmos essa pessoa da pobreza. Se nós tirarmos essa pessoa da pobreza, ela será salva. E é isso que Gutierrez afirma, tem uma citação dele aí no boletim, que é o seguinte: a construção de uma sociedade justa tem valor em termos do reino. Ou, numa fraseologia mais comum, então de uma maneira mais clara, ele diz: participar do processo de libertação já é, em certo sentido, uma obra salvífica. Então, tirar a pessoa da miséria já é uma obra de salvação para ela. E hoje em dia, muitas alas da Igreja Católica Romana aderiram a essa teologia, principalmente na América Latina, e nós sabemos que o Papa que está lá, ele é da América Latina, é um argentino, e muito do que a Igreja Católica Romana tem feito é por causa dessa visão da teologia da libertação. Ela está muito ligada às ideias de Karl Marx, marxismo. E se você for a extremo, aqueles grupos extremistas como o Talibã na Palestina, como as Farc na Colômbia, o MST no Brasil, esses grupos, obviamente de uma forma bem extremada, eles também participam do mesmo tipo de pensamento, de que a sociedade ela só vai ficar bem quando os pobres ou quando as minorias, e aí não entra só pessoas miseráveis, mas também pessoas de outra orientação ou escolha sexual, que é minoria, que são minoria, quando elas deixarem de ser minoria e tomarem o lugar dos poderosos, dos ricos. E no Brasil, os dois expoentes mais famosos, e aí é para você ficar esperto, tá? Eu poderia citar um terceiro, dessa teologia são o frei católico Leonardo Boff. Ele tem vários escritos, ele não chama Leonardo, é um outro nome que ele escolheu, um nome, como é que diz que os artistas fazem, né? Pseudônimo, né? E esse é bem contemporâneo nosso, o pastor Ariovaldo Ramos.
Você já deve ter ouvido falar dele, de palanques, aí pró-Lula, pró-Dilma. O Ariovaldo Ramos, ele é um dos expoentes da teologia da libertação. E eu poderia citar um terceiro, Ricardo Gondim, que já foi, muito tempo atrás, um pastor muito sério na teologia reformada e agora tem se enveredado por esses caminhos também. Essa é uma discussão séria, profunda, né? Mexe com os nossos ânimos, com os nossos sentimentos também. E nós queremos dialogar nessa aula sobre qual é o papel da igreja em relação à justiça social. O evangelho é mesmo simplesmente uma libertação do pobre da sua miséria? Será que é só isso o evangelho? Em resumo, nós vamos tratar hoje sobre a diferença entre o papel da igreja como um todo e o papel do cristão de modo individual. Tá? A gente vai gastar 3 partes da minha aula falando sobre isso. E na última, que vai ser a nossa conclusão, nós vamos falar sobre qual é a verdadeira esperança da igreja. Se a nossa esperança está em consertar essa sociedade, ou nós olhamos para algo muito maior, que virá por vir. Já dei a resposta, né? E você fica à vontade para levantar a mão e questionar, tá bom? Vamos primeiro, qual é o papel do cristão individual? Essa é a palavrinha aí para ser incluída. Qual é o papel do cristão individual? Coloquei uma definição aí, acho que 2, né? 2 pontos. A primeira coisa que eu quero tratar é que a Bíblia chama o cristão individual a viver uma vida de, primeira palavra, justiça, segunda palavra, generosidade para com os outros. Justiça e generosidade. A gente vai olhar várias passagens daqui a pouco e você vai reparar isso, que a Bíblia chama a gente a fazer essas coisas. A exercer justiça, a ser generoso, e você já está, eu gosto dessa expressão, né, careca de saber disso, né, que Deus espera que nós sejamos justos, generosos. Eu gostaria que você pensasse em um homem casado. Vou fazer uma ilustração aqui para tentar pegar essa ideia. Pensa um homem casado. A maneira desse homem casado lidar com mulheres, homens, outras pessoas no seu trabalho, a maneira com que ele vai numa loja, num shopping, a maneira com que ele se comporta num ônibus lotado, ela é afetada pelo simples fato dele ser casado. E eu quero explicar o que eu estou querendo dizer. É que o trabalho, a loja, o ônibus, não fazem parte do que esse homem é. Mas o ser casado faz parte do que ele é. Por isso, enquanto ele estiver nesses ambientes, ele vai se comportar como um homem casado, independentemente do lugar onde ele esteja. Deu para pegar a ideia? Faz parte de quem ele é. O link aqui é que, do mesmo modo, um membro de igreja que segue a Cristo, ele é um cristão não só dentro da igreja. Ele é um cristão no trabalho, ele é um cristão no mercado, ele é um cristão no ônibus, em casa. Então, Deus deu ao cristão responsabilidades, tantas quanto o marido tem para com sua esposa, que ele deve cumprir onde quer que ele esteja, que Deus não deu para a igreja. Então, a tese desse primeiro ponto aqui é que Deus deu para você tarefas que Ele não deu para a igreja. Você como um cristão individual. A igreja, eu quero que você pense o coletivo, o ajuntamento de crentes. Para você individualmente, para mim, obviamente, Deus deu tarefas específicas que a igreja não pode fazer no nosso lugar. Ficou claro isso? A gente vai ver isso agora, mais um segundo ponto. A segunda frase aí, individualmente, não coletivamente, tá? Individualmente, as pessoas são feitas para Deus e devem se dedicar a Ele de modo supremo. Essencialmente, esse é o nosso maior alvo. Vamos abrir em Colossenses 3,17. Teve uma semana aí que eu cantei a música do Colossenses 3,17. Vocês estão lembrados? Não vou cantar hoje não de novo. Ficou horrível na gravação esse negócio. Colossenses 3,17. A ideia de que cada tarefa que nós formos realizar deve ser feita para Deus. Tudo. Você está rastelando o quintal, você está fazendo aquilo para Deus. Você está vindo para a igreja, para o culto, faz isso para Deus. Mas também quando você está lá resolvendo aquela peça que quebrou no trabalho, faça isso para Deus também. Esse é o chamado individual de cada crente. Então, por exemplo,
algumas áreas da vida que Deus dá uma vocação especial para mim e para você. Nós somos chamados a ter um coração compassivo, um coração misericordioso com todas as pessoas. Porque todas as pessoas, olha uma das motivações, eu não vou dar a resposta, vamos abrir em Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Quem oprime ou insulta, ou quem oprime ou abafa, maltrata o necessitado, insulta o seu Criador. A gente sabe que o homem foi criado à imagem de Deus, todos. Seja o mais poderoso e mais cheiroso de todos os homens, quanto mais miserável e mais fétido de todos os homens. Todos têm imagem de Deus. É difícil perceber isso vendo pessoas na sua miséria. Mas Provérbios diz, olha, você está insultando o Criador se você não se compadece. Você deveria se compadecer no mínimo. Uma outra razão de nós nos compadecermos com as pessoas, primeiro, porque elas têm a imagem de Deus. A segunda é porque nós temos recebido generosidade do Pai. Deus é generoso conosco. Duas passagens que mostram isso, a primeira em Lucas capítulo 6, 32 a 36. Quando você olha para a maneira com que o Pai te trata, e porque Ele te tornou filho, é uma maneira misericordiosa. Então Ele diz, então estenda essa misericórdia também para com os outros. Uma pessoa que questiona, por que eu devo amar o meu inimigo? Por que eu devo dar a outra face? Por que eu devo caminhar mais uma milha? É porque o Pai é misericordioso com você. Se você não está disposto, pelo menos, a enfrentar essa batalha, a lidar com esse conflito, é talvez porque você não entendeu ainda o quão misericordioso o Pai foi com você. Então, um outro texto que mostra isso, 2 Coríntios 8, 9. Jesus Cristo, na sua riqueza, abriu mão da sua glória para se fazer como pobre, para que vós, que sois pobres, pudessem ser ricos, juntamente com Ele. É interessante a pobreza da qual Ele está se referindo aqui. Qual é a pobreza na qual Jesus encarnou? Qual a pobreza na qual Jesus se tornou? O que Ele assumiu? Qual foi a pobreza de Jesus? A pobreza de Jesus é se fazer como quem? Como eu e você. O ser humano é miserável. A maior humilhação de Cristo, sim, Ele se humilhou na cruz, mas primeiro é a encarnação. É o Criador se fazer como criatura, humilhada como nós. Que generosidade, né? Abrir mão da sua riqueza para que outros pudessem experimentá-la, tomando o lugar de outros. Então, nós somos chamados a ajudar pessoas, a se preocupar com pessoas. E nós vamos olhar várias passagens que falam sobre isso. Então, é um privilégio para um ser humano que entende que pode ajudar outro e ajuda. Talvez você já deve ter tido a experiência de ajudar alguém que estava na sua necessidade. A alegria, a gratidão é um privilégio. Porque nós nos vemos como Deus nos trata no momento assim. Não temos nada para oferecer, e por que você está se preocupando comigo? Deus nos chama a fazer isso como cristãos, de maneira individual. Tem um texto em Isaías que mostra que é uma alegria fazer isso. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. O livro de Isaías é um chamado a um povo que não estava fazendo essas coisas. E o povo deveria obedecer ao Senhor. Parem de oprimir o pobre, parem de roubar, de extorquir, e façam o inverso. Comecem a praticar justiça. Uma das razões seria, um dos motivadores seria, vocês vão estar obedecendo a Deus. Então, esse é um chamado para mim e para você. Sermos pessoas generosas. Nós devemos desejar ver os não cristãos conhecendo as bênçãos comuns da bondade de Deus e da providência de Deus. Aquilo que Deus dá para todos, crentes, descrentes, aqui no Imperial, numa tribo indígena. Deus espera que nós tenhamos prazer em fazer com que essas pessoas tenham pelo menos no mínimo uma roupa, no mínimo um abrigo, no mínimo algo para comer. É responsabilidade do cristão se esforçar por isso. Esse é o papel individual. Eu e você temos essa responsabilidade. O que isso vai envolver? Talvez vai envolver você participar com algum projeto social. Talvez você abrir a sua casa para tipo de reuniões que ajudem pessoas em necessidade. Talvez fazer visitas para pessoas em suas dificuldades, doar valores, enfim.
Há várias maneiras de fazer isso. Nós sabemos dessas maneiras. Mas esse é o nosso papel como cristãos individual. Ficou claro isso? Deixa eu contar um caso para vocês. Quando eu estava na faculdade, eu tive que fazer um trabalho junto com um grupo. E a gente foi... o trabalho tinha a ver com mendigos, moradores de rua. E nós fomos numa sexta-feira à noite, assim, era 11 horas da noite já. Atrás deles levamos alguns alimentos, mas nós queríamos interrogá-los. É difícil interrogar morador de rua, às vezes eles estão bêbados, né? Mas alguns estavam lúcidos. E foi interessante. Um dos homens que eu abordei, ele era um senhor de 45 a 50 anos, em média, e ele disse, olha, eu perguntei, quais os motivos trouxeram o senhor para a rua? Ele disse, eu vim para a rua porque eu quis. E aí nós ficamos interessados na história desse senhor. Ele disse que ele era muito rico, ele tinha esposa, tinha filhos, todos em faculdade, e ele se sentiu constrangido, e agora eu entendo, era pela teologia da libertação. Ele era um homem católico. E ele foi constrangido pelo padre da época de que ele tinha de abrir mão de tudo que ele tinha e viver com os pobres, porque se ele fizesse isso, ele seria salvo. E foi o que ele fez. Aquele homem abandonou o seu lar, ele era de Santa Catarina, ele abandonou o seu lar e veio para... Começou a morar na rua, acabou parando aqui em Atibaia naquela época. E nós ficamos assim, como assim, né? Nós conseguimos o contato da esposa dele, ligamos para a esposa dele, e a esposa disse, eu já fui aí por diversas vezes tentar trazer ele de volta. Ele não quer. E ele acha que vai ser salvo se ficar aí. E ele dizia isso, o fazer o bem a essas pessoas é eu abrir mão de tudo e viver como elas. Esse seria o extremo, de eu deixar de pagar as minhas contas, deixar de cuidar da minha casa, do meu lar, e ir ajudar as pessoas, né? Eu acho que nós temos aí um conflito de responsabilidades. Antes de mais nada, nós temos responsabilidades com a nossa família financeira, nós temos responsabilidades com o nosso corpo, de mantê-lo, de pagar as nossas contas, honrar nossa palavra. Quando a Bíblia fala de generosidade, ela fala de algo além que você faz, sem comprometer o que você tem. Então, por exemplo, a gente tem Zaqueu, não sei se vocês lembram da história de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, ele roubava impostos da turma, né? E quando ele conhece a Cristo, ele diz, olha, eu vou restituir todo mundo que eu roubei e vou dar até, se há alguém, eu vou dar 10 vezes mais do que eu roubei dessa pessoa e tal. Isso não faria Zaqueu virar um mendigo. Ele sabia que ele tinha condições de fazer isso, né? E tantos outros, nós temos irmãs que ajudavam Jesus Cristo no ministério dele, irmãs que sustentavam o ministério de Jesus. As duas Marias, né, que foram lá no sepulcro quando ele ressuscitou, eram mulheres que sustentavam, financiavam os jantares, financiavam as pousadas, as estalagens onde Jesus e os outros ficavam. Elas estavam ali seguindo eles, mas não deixavam de comer, não deixavam, por exemplo, de ter suas famílias, mas serviam ao Senhor com os seus bens. Então eu creio que tem que ter um equilíbrio, né, entre as suas responsabilidades pessoais, com a sua família, com o seu físico, e com os seus projetos, e generosidade. Generosidade não é abrir mão de tudo para ajudar quem precisa, porque aí você vai ser alguém carente de generosidade, né? Então esse senhor, da minha experiência, ele não estava ajudando aquelas pessoas. Ele poderia ter ajudado aquelas pessoas usando parte dos seus recursos para dar para elas o que elas necessitavam, ou tentar tirá-las das ruas. Ele, ao se fazer como eles, simplesmente agregava e tinha que dividir o pão, né? Então dava um a mais ali para eles. Eu não sei se ajuda, né? A Bíblia ela manda a gente ter essas duas responsabilidades, pessoais, individuais e familiares, e de ajuda social. A gente tem que ter esse equilíbrio. E a gente está falando só de individualmente. Como igreja, o buraco é mais embaixo. E a gente vai ver sobre isso. Vamos lá, ponto número 2. Qual o papel, e agora nós vamos tratar, coletivo da igreja? Qual o papel coletivo da igreja? Então nós vimos que o cristão individual é chamado a praticar a justiça social, como bem ressaltou o Gideon. Mas, ao mesmo tempo, Cristo deu à igreja um mandato institucional singular, uma ordem como um todo única de, primeiro, pregar, segundo, manifestar, terceiro, ser modelo e quarto, expressar as boas novas de Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus
ordena que a igreja seja sua testemunha nesse mundo. Atos 1:8, vamos abrir esse texto? Olha que interessante. Atos capítulo 1, versículo 8. Ok, ao passo que o Espírito Santo viesse aos crentes, o que eles se tornariam automaticamente? Testemunhas, ok? Não é que eles devem ser testemunhas, eles são testemunhas. Então a igreja, a comunidade de pessoas que têm o Espírito Santo, ela é a testemunha do Evangelho nesse mundo. Então a igreja é chamada, como a gente escreveu aí, a pregar, a manifestar o Evangelho, a ser modelo do Evangelho, a expressar o Evangelho, as boas novas de Jesus ao mundo. Então, desde que seja para obedecer a essa ordem principal, que é ser testemunha de Cristo nesse mundo, as igrejas têm liberdade e têm a responsabilidade de tomar iniciativas prudentes para exercer misericórdia e justiça na sua comunidade, quando as oportunidades surgirem. Esse texto de Gálatas 6:10, olha que interessante o que ele diz. Enquanto tenhamos oportunidade, né, entra também na questão de recursos, né, dentro do possível, façamos o bem a todas as pessoas. Mas algumas nós vamos colocar como prioridade e outras nós vamos colocar como secundárias. Qual é a prioridade? Família da fé, que são os irmãos em Cristo, certo? Isso é importantíssimo. A gente vai entrar um pouco mais em algumas passagens. Mas nós temos essa responsabilidade como cristãos. Então, há um problema se você é uma pessoa que só é generosa com os outros, mas não com pessoas carentes da sua própria igreja, né? Então você é uma pessoa que ajuda todas as pessoas no bairro, mas na tua igreja você vê pessoas passando necessidade e não faz nada. Principalmente, especialmente, em primeiro lugar, os da família da fé. Também os outros. Mas entre os outros e os da família da fé, família da fé. A gente vai chegar um pouco mais lá nisso aí. Segundo ponto aí. O que tudo isso significa é que as congregações, essas duas palavrinhas são imprescindíveis para você. Se você esquecer tudo que nós falamos aqui, lembre-se dessas duas palavras que você vai escrever agora. As congregações podem agir na causa da justiça deste mundo. Podem. Mas não são exigidas a fazer isso. As igrejas podem, e é bom quando fazem, mas em momento nenhum você vai ver na Escritura mandando: vá lá ajudar os pobres da sua comunidade porque é tarefa sua. A Bíblia diz: você cristão tem essa responsabilidade. Igreja coletiva, como um corpo, a Bíblia nunca deu essa responsabilidade para a igreja. É óbvio que os cristãos são chamados a viver essa vida de amor uns com os outros, e a Escritura não nega de modo nenhum o direito e a capacidade de uma congregação de fazer essas coisas, mas a Escritura não exige que a congregação se organize como um todo para aliviar as necessidades físicas daqueles que são carentes na comunidade, especialmente os não cristãos. Então, anunciar o Evangelho significa anunciar uma mensagem. Lembra, o Evangelho não é uma coisa intangível que as pessoas gostam de falar, você tem que viver o Evangelho. Ninguém vive o Evangelho. Você vive os resultados que o Evangelho produz, porque o Evangelho, na sua essência, é uma notícia. Como é que você vive uma notícia? Né? Você amanhã vai assistir o jornal ou ler o jornal e está lá a notícia de que o presidente foi para tal lugar. Como é que você vive essa notícia? Você não vive essa notícia. Você pega essa notícia e leva para o outro. Fala: lê essa notícia aqui também. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma notícia. São boas novas. Nós vivemos os resultados dessa boa notícia. Então a igreja ela é chamada a anunciar o Evangelho. A anunciar uma mensagem e não a realizar essa mensagem. É o meu trabalho salvar pessoas pelos meus atos. Não, você anuncia o meio para que a pessoa possa ser salva. Então, o Evangelho é pregado e não feito. Você não faz as coisas no Evangelho, você não faz o Evangelho, você prega, anuncia o Evangelho. Então,
qual é o papel disso com as nossas obras sociais como igreja? É que por meio das obras nós anunciamos o Evangelho. Se as obras acontecem, mas não há anúncio do Evangelho, nós estamos fazendo uma tarefa para a qual não deveríamos estar nos metendo. Nós não deveríamos fazer nada que não seja influenciado e motivado por anunciar o Evangelho. Esse é o nosso trabalho primordial. É claro que as nossas ações, elas afirmam o Evangelho, mas elas não pregam o Evangelho. A nossa boca é que prega o Evangelho. Então nós temos tido oficinas, né, com as mulheres, na terça-feira à noite, quarta, quinta. Nós não somos chamados a fazer isso. Mas por que nós fazemos? Porque é uma oportunidade para compartilhar o Evangelho. Então, enquanto isso estiver acontecendo, tem validade fazer oficinas aqui. Enquanto acabar essa porta de comunicação do Evangelho, não tem necessidade. Ficou claro? Muitas vezes a gente quer apenas falar o Evangelho para as pessoas, mas há momentos em que as pessoas não conseguem ouvir o que nós falamos. Porque o estado de miséria é tão grande que ela não consegue dar atenção para as coisas. Então há situações em que, para que a pessoa ouça a nossa mensagem, ela precisa ter, no mínimo, uma ajuda para que ela possa compreender essa mensagem. Pega uma pessoa que está 10 dias sem comer, e aí você fala, olha, eu vou te dar 10 reais para comer, mas primeiro você tem que ouvir uma mensagem que eu tenho para dizer. A pessoa, tá bom, vai, fala aí, você quer que eu aceite Jesus, você quer que eu pule com o pé só, eu faço o que for preciso, mas me dá o que eu preciso. Estou morrendo de fome. Né? Então, parte do aspecto da igreja de anunciar, pregar o Evangelho, está em ela aplicar a justiça social para aquela vida, de dar ao mínimo uma dignidade para aquela pessoa, para que ela seja capaz de ouvir. E enquanto nós fazemos isso, o Evangelho as marcas do Evangelho, a transformação do Evangelho são evidenciadas na nossa vida, de amor, de compaixão com a pessoa. O que eu estou tentando fazer aqui é uma distinção. Eu, como um cristão, eu tenho que, representando a igreja, fazer isso. Instituição, não. Não sou exigido como instituição, porque não é propósito da igreja fazer isso. A gente trabalhou na última aula antes da conferência, né, sobre os propósitos da igreja. Em parte, o propósito da igreja é alcançar os perdidos. Se para fazer isso nós vamos ter de agir na área social, então nós entramos. Mas, se para fazer isso nós não precisamos, não é exigido de nós que façamos isso. Então, por exemplo, a Bíblia nunca exige que, olha, vocês devem ter um ministério de abrir portas para dar sopa para mendigos ou para ajudar pessoas em necessidade, fazer coisas essas que os cristãos individuais deveriam fazer. Então, como instituição, a Bíblia não exige que se faça como um todo. A igreja está indo lá fazer isso. Mas como cristão individual, membro dessa igreja, eu posso e devo ir, que foi o que a gente tratou no primeiro ponto. Tem uma passagem interessante quando, em Marcos 1, Jesus começa o ministério dele com os discípulos e ele vai para a sinagoga no sábado e ele prega a palavra lá, e aí, quando ele está voltando, Pedro diz que a sogra dele estava muito enferma, com febre. Ele vai até a casa de Pedro, cura a sogra então consegue fazer um almoço para eles, e aí vem muitas pessoas. Jesus nem descansou, um dia cheio, e ele cura, expulsa demônios, ajuda essas pessoas. Quando nós achamos que Jesus iria descansar, Jesus se levanta de madrugada e vai para um lugar em secreto orar. E as pessoas continuam vindo até a casa. E aí os discípulos saem atrás de Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Eles encontram Jesus num lugar deserto e dizem, mestre, todos te procuram. Né? O senhor tem que continuar esse ministério de cura, de milagres, porque o pessoal está todo mundo aí. Jesus sabia que tinham enfermos lá, tinham pessoas endemoniadas lá, pessoas carentes lá. Ele disse, finalzinho do capítulo 1 de Marcos, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá, pois foi para isso que eu vim. Muitas pessoas no âmbito onde Jesus convivia sofriam e continuaram sofrendo. Jesus nem sequer olhou para elas, porque ele andava no meio de multidões. Mas nós não podemos dizer que o propósito de Jesus não foi alcançado. E a igreja é a mesma coisa. Nós vamos passar por esse bairro, a nossa existência aqui, e muito não vai poder ser feito. Mas nós não podemos perder o foco da existência da igreja. Né? Enquanto estivermos aqui, nosso trabalho, e aí eu entro no terceiro ponto, é que o ministério social da igreja deve ser feito de modo consciente e intencional com um propósito. Então nós vamos sim nos envolver com a necessidade das pessoas como igreja, sim, podemos.
mas desde que seja feito com um propósito: compartilhar o Evangelho. São as duas palavrinhas da terceira frase aí do ponto 2. Compartilhar o Evangelho. Nós devemos ter essa esperança, orar para que isso aconteça. Esse deve ser o nosso maior alvo. Não só vamos nos envolver como igreja para ajudar pessoas simplesmente porque elas precisam de ajuda. Sim, nós sabemos que elas precisam, nós nos compadecemos, mas nós temos outras missões como igreja. Mas quer dizer que ninguém vai fazer nada? Bom, se você reparou a necessidade, você pode ajudar. Mas como igreja nós vamos fazer o que for possível para compartilhar o Evangelho. Então, se não for para esse propósito, apenas para ajudar, como tantas instituições religiosas, ONGs fazem, e muitas vezes essas ONGs fazem melhor do que nós, a igreja às vezes vai só para atrapalhar, é inútil fazer esse trabalho. Claro que vai ajudar pessoas, mas não vai cumprir o nosso propósito de existência como igreja. Ficou claro essa ideia? Então, como constituição, como igreja, como um corpo, a Bíblia não diz, é papel de vocês fazer isso. A Bíblia diz, é papel do cristão individual. Como igreja, vocês têm outros alvos. Se para atingi-los vocês têm de ajudar, então façam. Ficou claro isso? O meu alvo é a igreja. Como igreja, Deus quer que nós sejamos sal e luz, e nós somos. Nós devemos brilhar, nós devemos salgar esse mundo, mas sem perder o nosso propósito. Porque está cheio de igreja nesse Brasilzão afora aí, que desvirtuou totalmente o propósito. Hoje são igrejas com foco só em ajuda social, só em projetos de ONGs e tal, e deixaram os propósitos da igreja de lado. Então essa questão política a gente poderia deixar para uma outra discussão, mas legal. Vamos para o terceiro, como devemos equilibrar, a terceira palavra aí, é a palavra do ponto 3. Como devemos equilibrar estes papéis? Vamos tentar manter um equilíbrio aí do que a gente falou. Tem uma definição grande aí que o Mark Dever coloca no livro, que eu achei por bem citá-la aqui. Cada igreja local tem a liberdade de, a palavrinha é escolher. Cada igreja local tem a liberdade de escolher ações específicas para servir ao bem-estar de sua comunidade, a fim de testemunhar diretamente a comunidade. Ela tem a liberdade de escolher, ou, segundo ponto, é livre para fazer isso mais remotamente. A palavrinha agora é cooperando, com 2 Os. Cooperando com outras congregações cristãs, formando denominações, organizações educacionais e grande variedade de entidades, instituições de benevolência e outras organizações. O que ele está querendo dizer aqui? Como um batista, a visão do Mark Dever é a seguinte: você, igreja, pode sim, se achar por bem, tiver condições, criar um método ou uma instituição que ajude as pessoas da sua comunidade. Pode, não é obrigatório. Mas você também pode cooperar à distância, talvez sustentando um outro ministério que faça isso, ou até uma ONG que não seja cristã, mas que faça um bom trabalho. Poderíamos colocar aqui, por exemplo, a Cristolândia, poderíamos colocar os Gideões, os Novos Testamentos, poderíamos colocar Lar Batistas, que são coisas, os Lares Batistas, o Asilo, enfim, o Lar de Idosos, esse tipo de ministério com a qual a igreja pode contribuir à distância. Nós não estamos fazendo o trabalho, mas estamos cooperando com quem faz. A igreja tem a liberdade de fazer tanto um quanto o outro. Mas a igreja não quer fazer nada. Ela não é exigida, mas tem que colocar uma pulga atrás da orelha. Por que ela não quer fazer nada? Será que é porque ela quer reter recursos? Talvez ela está amando mais o dinheiro do que pessoas? Várias outras coisas que a gente poderia citar aqui. Ficou claro isso? Como igreja nós temos essa liberdade de escolher. Em outras palavras, no ponto primeiro aí, as igrejas devem ensinar, orar por seus membros e esperar que eles, os membros, se envolvam em uma ampla variedade de boas obras. Esse é o papel da igreja. Constantemente ensinar, nós precisamos agir, orar para que nós venhamos a agir e esperar que cada membro levante da sua cadeira e fale: eis-me aqui, irei agir.
fui incomodado, preciso trabalhar. Porque eu identifiquei e percebi que é minha tarefa fazer isso. Tem alguns textos que mostram isso pra gente. Vamos abrir em Provérbios 19, 17. Um outro, Provérbios 21, versículo 3. Hebreus 13, versículos de 1 a 3. Lá no Novo Testamento agora. Esse texto aqui é fantástico, fantástico. Está vendo o aspecto coletivo e para fora da igreja aqui, né? Ele está citando situações, por exemplo, hospitalidade. Ele está falando do Antigo Testamento, de pessoas que provavelmente receberam visitantes, foram hospitaleiros com os visitantes e nem sabiam que eram anjos, né? Quer dizer que eu tenho que ser hospitaleiro porque pode ser que um anjo apareça? Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, por pessoas serem generosas e hospitaleiras, isso aconteceu e foi uma bênção para eles. Mas ele continua e diz, olha, se lembrem dos presos, se lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem lá. Eu não sei se você já teve a experiência de ir em um presídio, talvez fazer uma visita a algum ente querido que está lá. É uma situação desesperadora. E a igreja também pode ter um papel de se preocupar com essa área, né? Como a gente já falou na definição que o Mark Dever citou aí. Tiago 1,27. O resultado da religião verdadeira é se compadecer dos que sofrem, né? A igreja precisa entender isso. Precisa entender. E os pastores e líderes da igreja podem ser um exemplo disso, mas isso pode acontecer sem que a igreja assuma como um todo esses ministérios de ajuda. Porque pensa, tantos que nós citamos aqui, né? Se nós fôssemos fazer tudo isso, nós teríamos que abdicar de ter um prédio, de ter cultos todo domingo, porque a gente ia ter que gastar todos os nossos recursos fazendo isso. A gente passaria mais tempo lá fora, ou todo o tempo lá fora, tentando ajudar e fazer coisas que a gente sabe que não vai acabar. Essa é a minha conclusão. Eu não vou entrar agora ainda, mas vou citar. O sofrimento desse mundo não vai acabar. Você pode fazer o que for, juntar todo o recurso, não vai acabar o sofrimento. Por quê? Porque o pecado acabou com a estrutura desse mundo. O problema desse mundo é sim miséria, dor, luto, mas o maior problema é o pecado e os efeitos do pecado. E é por isso que Cristo veio a esse mundo, para resolver de uma vez por todas esse problema, né? E essa é a nossa esperança. Estou citando um pouco da minha conclusão, mas vamos correr um pouco mais aí no verso da sua página. Ao mesmo tempo, no ponto número 2, ação social ou ministérios de misericórdia, aqui nós podemos citar sopas beneficentes, clínicas médicas, centros de reabilitação, etc., nunca devem ser entendidos erroneamente, de uma maneira errada, como evangelização. Essas coisas não são evangelização. Essas coisas podem ser meios para a evangelização, porém não são evangelização. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Não é só porque você dá sopa para moradores de rua na madrugada fria que você está evangelizando. Pode ser um meio para que você fale o evangelho, mas só o fazer não é evangelismo. Ficou claro? A principal responsabilidade da igreja é a proclamação do evangelho. Então a exposição da Escritura equipa os membros, prepara os membros para que eles se envolvam de uma maneira correta na justiça e na misericórdia ao mundo. Isso significa sim tocar em assuntos como, por exemplo, pobreza, gênero, racismo, justiça social a partir do púlpito. E se nós seguimos a exposição bíblica sequencial, nós vamos chegar lá e já temos falado sobre esses assuntos. Por exemplo, 1 Timóteo, que nós temos estudado à noite, vai ter um trecho que vai falar só sobre viúvas, sobre ajudar viúvas carentes, né? Mas esse ensino ele deve acontecer sem que a igreja seja comprometida com soluções soluções políticas ou públicas. Então, por exemplo, na época da escravidão, pregadores cristãos, eles pregavam contra a escravidão. Eles defendiam a abolição do tráfico humano. Mas eles não precisavam elaborar políticas públicas para que isso acontecesse. Alguns tentaram fazer isso. Mas o papel da igreja não é esse. Levantar bandeiras sociais e dizer nós somos desse lado, nós vamos lá, não é o propósito da igreja. Você como cristão individual pode fazer isso, mas a igreja não tem esse propósito. Tem uma citação do Mark Dever aqui que ele diz assim: a pregação cristã pode abordar o que deveria ser feito sem supor que tenha a habilidade de determinar todos os meios necessários para atingir esses bons objetivos. Então
Então eu posso anunciar o que deve ser feito, mas quem vai fazer são as pessoas de maneira individual. Não como igreja, anunciar, nós vamos agora fazer isso. Vamos deixar de ser igreja para ser uma ONG. Vamos deixar de ter reunião de oração para ter um centro de reabilitação aqui. Como igreja não é o que Deus espera da gente. Portanto, qual que é o ministério da igreja para o mundo? Primeiro, é importante considerar qual não é esse ministério. Não é exigido de uma igreja cristã que ela assuma a responsabilidade institucional pelas necessidades físicas da comunidade de pessoas incrédulas. Mas tem um ponto, esse terceiro aqui, é que somos responsáveis por cuidar das necessidades dos membros de nossas próprias igrejas. Vamos ver esses textos? 1 João 3, 17 a 19. Eu quero ler esse texto aqui. 1 João 3, 17 a 19. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Perceba, não é ver pessoas descrentes e se preocupar com elas, isso os descrentes fazem. Mas você, como um crente, vê um crente, um irmão seu, passando necessidade e não faz nada, peraí, em pessoas assim o amor de Deus não está. O amor de Deus leva pessoas a amarem seus irmãos e se preocuparem com elas. Um outro texto, Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. A fé dessa pessoa é morta, não adianta nada. Você reparou que o seu irmão está em necessidade e você diz, olha, eu vou orar por você. Deus te abençoe. Não, você tem condições e foi você que viu, então é você que vai lá e vai ajudá-lo, aliviá-lo no seu sofrimento, dentro do possível, como a gente tem dito. Então somos responsáveis por cuidar das necessidades dos membros de nossas próprias igrejas, mas tem uma ressalva. Quando estes não puderem, é a palavrinha que falta aí, se sustentar. Tá? Tem muita gente também que aproveita os ministérios sociais de igrejas para não trabalhar mais. Né? Então a igreja me dá o Bolsa Família, então eu não vou mais trabalhar, eu vou pegar o cartãozinho e vou ficar esperando o diácono vir aqui me trazer a cesta básica de hoje. E reclama, né? Liga lá e fala, ei. Eu tenho um pastor amigo meu que quando ele assumiu uma igreja, ligaram lá para o gabinete. Um homem, uma voz grossa. Escuta aqui, você é o pastor fulano de tal? E ele disse, sou. Pois bem, a minha mãe, deixa eu primeiro me apresentar, eu sou cadeieiro, eu acabei de sair da cadeia, passei lá tantos anos por ter matado tantas pessoas e eu sou louco. Bom, agora deixa eu falar, a minha mãe é membro dessa igreja e você não está vindo buscar ela para ir para o culto. E o pastor não sabia de nada, peraí, quem é essa mulher e tal? E aí ele descobriu que passava um ônibus na porta da casa dessa irmã, que ela não pagava o ônibus, que já era uma idosa, e parava o ônibus na porta da igreja. E esse filho dela, ele dizia, você tem de, porque a igreja tem de fazer isso. Quem disse que a igreja tem de fazer isso? Foi uma oportunidade de evangelismo desse homem. Imagine, né? Visitá-lo depois dessa família aí. Mas, quando a pessoa pode, a igreja, peraí, se você pode se sustentar, então agora deixa a gente usar esse recurso para outros. 2 Tessalonicenses 3,10 é um texto bem interessante. Você não quer trabalhar? Também não come. Né? Então nós vamos ajudar sim, desde que a pessoa não tenha como se sustentar. E isso só deve ser feito, olha agora também um outro aspecto. Tá? Primeiro, nós ajudamos quem não pode ser sustentado. Segundo aspecto, estamos falando dentro da comunidade, tá? De crentes. Segundo aspecto, quando essa pessoa tem familiares que podem fazer isso por ela, familiares crentes. E isso só deve ser feito quando a família não é capaz de fazê-lo. É fantástico esse texto de 1 Timóteo, nós vamos chegar lá ainda nas exposições, mas vamos abrir lá nele. 1 Timóteo 5, versículo 8. Deus exige que o cristão cuide da sua família. Né? Então, por exemplo, quando os filhos cristãos têm condições de cuidar dos pais, a Bíblia exige, então vocês cuidem dos seus pais. Não deleguem a outros. Né? É uma responsabilidade do cristão individual fazer isso.
Nesse mesmo capítulo, olha o versículo 16. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas, viúvas da comunidade cristã. Está falando de um ambiente de sustento de viúvas que não tinham como sustentar naquela época, né? Então, se você é um cristão, você sabe que a sua mãe, o seu pai, o seu primo, o seu avô está passando necessidade, talvez é crente também ou não é. Você tem a responsabilidade de ajudar. Não ficar esperando que a igreja faça isso. E se é dessa igreja, ainda mais ainda. Para que outros que precisam de ajuda possam ser auxiliados, né, com esse valor que seria destinado para alguém que você pode ajudar, né? Deixa eu só terminar aqui, Davi, e aí a gente... Pode ser? Em resumo, a congregação deve priorizar cuidadosamente as responsabilidades singulares da igreja. A gente não pode perder o nosso propósito. Deixa eu encerrar com o ponto 4, e eu vou deixar a tarefa para vocês fazerem em casa, tá? Qual deve ser a nossa esperança final? Queridos, esse é o alvo dessa minha aula. O principal alvo do Evangelho não é a renovação das estruturas caídas deste mundo, e sim a criação de uma nova comunidade daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e purificados com sua palavra. Então o Evangelho apresenta como nós podemos ser reconciliados com Deus e viver com Deus para sempre, através do perdão dos nossos pecados. E isso é o mais superior bem, a maior bênção que nós podemos receber nessa vida. E esse deve ser o nosso alvo, de mostrar para as pessoas que aquele prato de comida vai matar a fome dela agora. Aquele remédio vai talvez prolongar um pouco mais a vida dela, mas haverá um momento em que ela morrerá. E ela enfrentará o justo juízo no último dia. O maior problema dela não é a pobreza, não é a fome, não é a doença, é o seu pecado. E nós devemos nos envolver com ajuda social pensando nisso. Talvez eu já contei essa história aqui e vou encerrar com ela. Nós estávamos com um projeto de plantação de igreja e nessa fase a igreja se reunia na minha casa. E no domingo de manhã nós iríamos começar o culto, chegou uma pessoa batendo na porta. Disse, olha, eu preciso de ajuda, eu acabei de ganhar um armário, só que não tem como levar. Ele viu que tinha um irmão que tinha uma Montana na época, que veio para o culto. Vocês não poderiam me ajudar a levar? A gente falou, olha, a gente pode, mas agora a gente tem culto. Se você quiser pode participar. A pessoa entrou, sentou e ficou ali. Quando acabou, nós fomos até o local, pegamos o armário, colocamos na Montana e levamos para a casa dessa pessoa. Enquanto nós íamos até lá, essa pessoa dizia, olha, a minha vida é muito sofrida. Eu não consegui me aposentar, eu passo bastante necessidade, os meus filhos não querem mais saber de mim. E ele começou a chorar todos os problemas dele na esperança de que a gente começasse a auxiliá-lo financeiramente. Uma igreja que se reúne nas casas, nós não tínhamos recursos nem para comprar revista para EBD, né? Nós chegamos na casa dele e a casa era pior do que o armário, né, que já estava bem velho. A casa caiu aos pedaços, parte sem telhado, uma sujeira. E nós descemos o armário, não conseguimos nem colocar dentro da casa de tanta bagunça que tinha ali. E a pessoa ficou esperando que a gente tomasse uma postura. E a nossa resposta foi a seguinte: eu coloquei a mão no ombro dele, esqueci o nome dele agora, e disse, olha, fulano de tal, sabe qual é a sua maior necessidade? Aí ele disse, eu preciso de uma aposentadoria, eu preciso melhorar minha vida. Eu falei, não, o seu maior problema não é a pobreza, o seu maior problema é a vida sem Deus. O que você mais precisa é do perdão dos seus pecados. Nós estamos dispostos a ajudá-lo, mas essa ajuda vai ser inútil se você não se render ao Salvador. E aí eu orei com ele. Ele nos despachou meio que, então vai embora, né? Não quero mais vocês aqui. E nunca mais apareceu. A casa dele não era tão longe de onde a gente se reunia. O propósito da igreja é esse: a gente pode se compadecer, pode ajudar, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que o seu maior problema não é a falta de recursos, é a falta de Jesus Cristo. Você precisa dele. E os nossos ministérios devem existir para anunciar essa verdade para as pessoas.